o espírito desencarna, ele entra num estado de perturbação. Essa perturbação pode durar 1 segundo, ou pode durar semanas, ou meses, anos, décadas, séculos e até milênios. O que é essa perturbação? Ele fica meio atordoado naquele looping atordoado e ele perde a noção do espaço e do tempo. Pode passar 1000 anos, quando ele sair da perturbação, ele vai achar que só passou 1 segundo. E passou 1000 anos em estado de perturbação. Quanto mais evoluído é o espírito, menos tempo de perturbação ele fica. Quanto menos evoluído ele é, menos evoluído e mais ignorante, mais tempo de perturbação ele fica. Mas pode ser um espírito que ele não tem muita evolução moral, mas ele tem um conhecimento muito grande, uma cultura espiritual muito grande. Ele pode ter um nível intelectual muito grande, ele pode ter um conhecimento científico muito grande, científico do espírito, ele pode ter até mesmo conhecimento de magia, mas moralmente ele pode não ter evolução nenhuma, então ele nem fica quase nada também no estado de perturbação, porque ele tem esse conhecimento, para não ficar na perturbação. Pode ser o caso de muitos magos negros. Tá? Ele nem fica na perturbação quase nada, mas é por causa do conhecimento, não é porque ele é elevado moralmente. Mas vamos falar de espíritos comuns. Tá? O que acontece? Quando ele está nesse estado de perturbação, ele vai fazer um balanço da vida dele, moral, do que ele fez de bom e do que ele fez de mal. Vai pesar na balança. Se ele começar a sentir uma culpa muito grande com relação ao mal que ele fez, uma culpa, se autopunir, a vibração dele baixa. Se a vibração dele baixar com a culpa, ele não vai conseguir ir para uma colônia espiritual e nem para uma esfera ainda superior a uma colônia. Ou ele vai ficar preso aqui na crosta, vai ficar vagando aqui, ou ele vai para uma dimensão ainda inferior à crosta, dependendo da vibração a qual ele está, da frequência a qual ele está. Dependendo do nível frequencial dele, porque às vezes essa culpa não é tão forte, então ele não vai muito para baixo, ele fica aqui mesmo. Mas se a culpa for muito forte, ele pode descer vibratoriamente bastante, entendeu? Ir para dimensões ainda inferiores. Então o que acontece? Se ele for durante a encarnação ele foi muito materialista, não queria saber de nada espiritual, se ele era muito ligado à matéria, muito ligado também pode ser a vícios. Quem é ligado a muitos vícios é ligado à matéria. Se ele fez muita maldade, muita coisa, o que acontece? Durante a encarnação, o perispírito dele fica muito adensado. Ele fica mais denso, mais pesado, mais materializado. E podem se acumular uma quantidade grande de morbofluidos que ficam impregnados no corpo psicossomático dele, fazendo com que ele fique bem denso. O que pode acontecer? Nem sempre é dessa forma, tá? Pode acontecer de outra forma. Quando ele desencarnar, ele pode ficar agarrado no corpo físico, porque ele era muito materialista, ele levava uma vida muito nos vícios, e também ele era muito arrogante, muito prepotente, várias outras coisas ruins. Ele fica agarrado no corpo físico quando ele desencarna, tá? E ele não consegue sair. O corpo está morto, mas ele está consciente no corpo. Então, se ele está ligado no corpo, ele era muito agarrado à matéria, tudo que acontecer com o corpo físico dele, ele vai sentir. Ele vai sentir os vermes, ele vai sentir o cheiro, ele vai sentir tudo que acontece com o corpo. Se você pegar esse corpo e cremar, ele vai sentir queimando tudo. Ele vai queimar. Ele vai ficar todo queimado. E ele vai ficar sentindo as queimaduras todas que aconteceu com o corpo. Agora, se o espírito enquanto a encarnação, se dedicou a fazer uma boa reforma íntima, adquirir os atributos do espírito, se desprender da matéria, né, procurar evoluir, emanar, sentir amor, fraternidade, paciência, tolerância, compreensão, ele está se espiritualizando, o que acontece? O corpo psicossomático dele fica mais leve, mais sutil e não fica impregnado desses morbofluidos que são nada mais, nada menos criações mentais criados pela própria mente e as emoções dele, porque as emoções dão cor e vida a toda a criação mental.
Então o perispírito dele não está impregnado desse morbofluido. Então ele está desprendido da matéria. Então o que acontece quando ele desencarna? Ele não vai ficar agarrado no corpo. Dependendo do espírito, quando ele desencarnar, ele pode até ajudar a desatar os fios fluídicos que ligam o perispírito dele ao corpo físico, ele ajuda os benfeitores. Ou então ele nem faz isso, ele pode acordar e já acordar lá numa colônia ou numa dimensão muito superior, né? Mas não precisa também ser extremamente evoluído para não ficar agarrado no corpo. Tem muita gente que tem uma evolução bem normal, bem comum, comete muitos erros, mas também tem uma parte muito legal, muito boa e tal, e não fica agarrado no corpo. Não são todos que ficam agarrados no corpo. Pode desencarnar e já sair rápido, não fica agarrado, mas fica vagando por aí. Não sobe nem desce, fica aí. Lembra daquele filme, acho que é O Sexto Sentido, do garotinho que via os espíritos? Você sabe que o Bruce Willis ali, ele tinha levado um tiro, ele estava desencarnado e não sabia, ele ficava atendendo o garotinho, porque o garotinho conseguia ver os espíritos, e o Bruce Willis estava desencarnado. Você viu que o Bruce Willis não era uma pessoa ruim, ele desencarnou, ele não foi nem para uma colônia nem para baixo, ele ficou aqui na Terra e nem sentiu que desencarnou e continuou fazendo o trabalho dele, achando que estava encarnado. Então aí está um exemplo. Tu pode ver que ele não ficou agarrado no corpo, mas também não foi para cima nem para baixo, ele ficou aqui. Né? Era uma boa pessoa, mas talvez ele não seja tão ligado ao espiritual e tudo mais, né? E ficou aqui. Então cada caso é um caso, mas se você ficar agarrado no corpo, pode ter certeza, você vai sentir tudo o que acontece com o corpo físico. Acontece em alguns casos de você estar ligado no corpo físico, mas não está agarrado no corpo, mas está ligado nele. E aí você sai andando e de repente você é puxado, e você fica no corpo. Você pode ser puxado ao corpo. Também pode acontecer isso também. Entende? Geralmente pessoas que se suicidam, elas ficam agarradas no corpo físico. Entendeu? Tem alguns espíritos que eles vão lá no cemitério, e cemitérios que não são protegidos pelos caveiras. Vai lá no cemitério e ele vê um suicida, ele desconecta o suicida do corpo e leva para prisões, para dimensões inferiores, porque o suicida no plano espiritual é visto como um criminoso. Então ele é levado por guardas para prisões, lá embaixo, no astral inferior. Entendeu? Então é visto como crime mesmo, ele leva. E os caras que levam não são espíritos trevosos, não. Eles trabalham para a justiça, nas trevas. Entendeu? E isso acontece. Né? Então tem vários casos, entendeu?